A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje a consultoria, junto com o time de produto, de ofertas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa lei, a LGPD, que já entrou em vigor em agosto. Então, eu vou estar fazendo um overview com vocês dessa parte conceitual da lei. Depois a Camila, que é do time de ofertas, ela vai estar falando sobre a linha Proteus, tá? E vai apresentar para vocês as adequações que foram contempladas no produto. Alguns avisos, os microfones vão permanecer fechados, tá? A documentação que eu vou estar apresentando, tanto eu como a Camila, já está disponível aqui na ferramenta para vocês baixarem, fazer o download. Caso durante as apresentações surja dúvidas, vocês podem já ir mandando aqui no chat, tá? Naquela aba de perguntas, que o Pedro já vai estar lá para responder. Como a gente também vai estar separando um tempinho no final para falar daquelas dúvidas que foram mais relevantes, enfim, aí a gente faz um bate-papo, tá? Esse evento está sendo gravado e eu vou mostrar para vocês onde vai ficar disponível depois para eventuais consultas, tá bom? Então, bom evento. Se caso vocês não estiverem me escutando, a tela não está sendo compartilhada, pode colocar no chat também, tá bom, gente? Bom evento para todos. Bom, eu sou a Milena Greg, vou começar me apresentando. Eu ingressei na companhia em janeiro de 2019. Eu sou formada em administração de empresas e eu faço parte do time da consultoria de segmentos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa lei, a LGPD. Ela vem mudar algumas práticas dentro das empresas, tá? Na questão de coleta e armazenamento de dados pessoais. Essa lei, gente, ela é voltada para a pessoa física, tá? E ela vem garantir alguns direitos para os titulares, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da evolução, que a lei teve, a questão de proteção de dados pessoais, Então, o Brasil ele já tinha essa questão de tratamento de dados pessoais e desde 2010 já vinha essa preocupação, Então, através de consulta pública, foi realizado um anteprojeto e esse anteprojeto ele foi publicado em 2012, tá? E logo depois, em 2013, ele foi levado até o Senado. E aí, dessa forma, esse projeto ele virou o quê? Ele acabou virando lei em 2014, chamada aquela Lei do Marco Civil da Internet, tá? Essa lei ela tem algumas particularidades, ela fala da questão de tratamento de dados, mas ela fala especificamente dentro de internet. E a gente sabe que não é só dentro da internet que a gente tem dados pessoais, Então, se a gente olhar também algumas outras leis, alguns decretos, a gente tem aquele Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o decreto daquele cadastro positivo, Elas também traz essa questão de proteção dos dados, questão de compartilhar os dados com terceiro, mas nada, vamos se dizer, tão específico, nada que obrigue, que tenha particularidades na questão mesmo, que tenha que seguir regras, Então, assim, a gente vai levando e a gente não tem nada que impeça ou que tenha algumas regras para ser compartilhadas, Então, dessa forma, o que aconteceu? Já lá em 2018, a União Europeia, acabou saindo na frente e regulamentou a sua própria lei, que a gente chama de GDPR. Então, eles já tiveram essa contrapartida em saindo na frente, e aí o que aconteceu? Os países ao redor do mundo, com a entrada da GDPR, também começou a se movimentar nessa questão. E o Brasil aqui não seria diferente, E aí, em 2018, com a entrada também da GDPR, o Brasil vê a necessidade de elaborar uma lei específica, sobre tratamento de dados pessoais. E aí é publicado uma MP, que aí logo depois já virou lei, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, como eu falei, ao redor do mundo, os países já começaram a se movimentar, até por conta da GDPR, já ter algumas particularidades, Se a gente trabalhar com dados de europeus ou brasileiros que estejam dentro da Europa, na União Europeia, precisa estar adequado com a GDPR, então alguns países já começaram a se movimentar. Então, a gente tem países que estão adequados, a gente tem já a União Europeia que está fortemente adequada, a gente tem alguns países que estão se adequando. A gente tem aqui, onde está o Brasil, que junto com a LGPD vem a Agência Nacional de Proteção de Dados também.
como também a gente tem alguns países que estão sem leis, que nem pensaram nesse momento, né, como seguir, né, e também temos aqueles que também estão trazendo a sua lei, né, estão trazendo a sua lei geral de proteção de dados, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, da questão da LGPD, como eu falei, ela foi sancionada e ela mencionava que o quê? Que a data de entrada dela seria agora, em agosto de 2020. Então, ela foi sancionada em 2018, falando que depois de 2 anos ela começaria a valer, né, entrar em vigor. A gente teve aí alguns projetos de leis, né, que solicitava postergação, como a gente também teve aquele artigo 4, que foi colocado dentro da MP 959, que pedia o adiamento dessa entrada, né, até por conta do cenário que a gente vive hoje da pandemia, né. Só que acontece que o quê? O projeto de lei, ele não foi votado, como o artigo 4 da medida provisória foi retirado da MP. Então, dessa forma, o que veio a acontecer? A lei acabou entrando em vigor em agosto, tá? Conforme já era previsto na própria Lei 13.709. Então, dessa forma, a LGPD já está em vigor, tá? A única mudança é a questão das sanções, né? Então, as sanções, que são as multas, elas ficaram previstas para agosto de 2021. Então, a gente tem ainda um ano para sofrer algum tipo de sanção, tá? Que venha da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas a gente já tem a lei aí em vigor. Então, a gente precisa já se movimentar. Aqueles que não começaram, né? A gente precisa já começar a trabalhar nessa questão. Então, falando um pouquinho do objetivo, né, dessa lei, então, como eu, né, mencionei lá no começo, ela vem regulamentar algumas formas. Forma do quê? De coleta e utilização de dados pessoais de pessoas físicas. Quando a gente fala em pessoa física, a gente não devemos só nos fechar na questão de pessoa física, né? Porque a gente sabe que também o CNPJ, lá no finalzinho dele, também tem uma pessoa física, né? Então, a gente tem que fazer todo o nosso mapeamento e verificar onde nós temos dados de pessoas físicas, né? Então, essa lei, ela vem trazer o quê? Uma melhor clareza na questão das suas coletas. Tudo que a gente coleta, que as empresas coletam, é utilizado? Será que não está tendo um excesso de informações coletadas? Então, a LGPD, ela vai regulamentar essas coisas, tá? Então, o que a gente coleta, o que a gente está utilizando, qual é a forma que a gente está utilizando, tá? A gente pode usar exemplo RH, às vezes a gente solicita bastante documentação, né, para o funcionário, desculpa. E será que a gente utiliza tudo isso? Será que tudo que a gente solicita é o que as obrigações acessórias nos pedem? Então, cabe refletir sobre isso, né? Cabe a gente fazer um levantamento e verificar se tudo que a gente coleta a gente utiliza, né? Para ficar até um pouco mais claro, essa questão da LGPD, ela vem regulamentar essa questão de excesso e também trazer o quê? Que os titulares fiquem cientes do que a gente está fazendo com os dados deles. Se a gente está compartilhando esses dados com o terceiro, por que a gente está compartilhando, né? É importante a gente frisar que o Brasil, ele é um dos países que mais sofrem ataques virtuais, tá? Em questão de acesso de dados pessoais. Se a gente olhar o cenário que a gente vive hoje, em questão da pandemia, a gente viu que o governo lançou aquele benefício emergencial, né? Para conseguir manter o estado de calamidade, e aí a gente sabe que as pessoas tinham que entrar lá e se cadastrar com seus dados, e depois o benefício cair, enfim. Aconteceu que o que? A gente viu aí na televisão muitos atores, né, muitos jogadores de futebol que acabaram utilizando os dados deles para pedir esse benefício, né? Então a gente já consegue entender que o que? O Brasil realmente ele está no ranking dos países que mais sofrem ataques virtuais, né? Então, a gente entende que a LGPD vem para regulamentar isso, né? Para a gente não ter mais esses tipos de dados compartilhados pela internet, por documento, enfim. Bom? Então, o que a LGPD ela vem tratar, né? A gente olhando lá na lei, no artigo 5, ela fala o quê? Ela define que a gente vai estar trabalhando os dados pessoais, né? O que seria dados pessoais? Aquelas pessoas que são tanto identificadas, né? Através do meu nome vocês me identificam. Ou também aquela pessoa identificável, que num conjunto de pessoas eu também consigo identificar ela, tá bom? Então é isso que ela vem tratar. Então, todos os dados relacionados a isso que eu estou mostrando para vocês. A imagem, a gente consegue identificar a questão de endereço de IP,
endereço de e-mails, dados de localização, RG, CPF, né? Todas essas questões tratadas como dados pessoais dentro da LGPD, tá? Por quê? Porque através desses dados eu consigo identificar a pessoa. A lei fala também da questão de dados pessoais sensíveis, né? Que o nome a gente já consegue identificar, né? A importância que ele tem, né? Então, a lei menciona que algumas informações que acabam revelando a característica da pessoa, a gente deve ter cautela em sua coleta, tá? Tanto na coleta, na questão de armazenamento e principalmente na questão do compartilhamento. Por quê? Porque pode gerar constrangimento, né, para aquela pessoa. Um exemplo é o quê? Posição política, a gente sabe que gera, né, essa questão de constrangimento, a questão de brigas políticas, né? Então, toda essa questão de sexo, religião, posicionamento político, filiação sindical, posicionamento, orientação sexual, tudo isso, perante a LGPD, é tratado como dado pessoal sensível, tá bom? A lei fala também da questão de dados pessoais anonimizados, tá? Essa questão de anonimização é uma técnica, tá? Essa técnica, acho que não sei se muitos já ouviram falar, é uma técnica de processamento de dados. Essa técnica, ela acaba removendo ou modificando informações que possam identificar a pessoa, tá? Hoje, algumas empresas já utilizam essa técnica e a LGPD traz essa questão. Só que ela traz uma particularidade, tá? Uma vez que a gente decide anonimizar um dado, a gente não pode revertê-lo, a gente não pode recuperá-lo. Então, a gente entende que o quê? Que para essa técnica de anonimização, cabe às empresas fazerem os seus mapeamentos, verificar os seus processos, verificar junto, né, com ter um respaldo jurídico daquele dado que você está anonimizando. Por quê? Porque você depois não pode recuperá-lo, tá? A técnica permite, mas a lei não. Então, se a gente talvez colocar um dado que é anonimizado e depois a gente recuperar e isso for divulgado de alguma forma, a empresa pode sofrer alguma multa, tá? Então, isso é sempre bom estar vendo junto com o seu jurídico, tá fazendo um mapeamento dos seus processos. A lei fala dessa questão de tratamento de dados, né? Então, a gente entende que o quê? A partir da entrada da LGPD, todo o processo que a gente fizer na questão de operação, né? Que a gente realizar, que tiver dado pessoal, que for coleta, a questão de armazenamento, compartilhamento, a gente precisa fazer o quê? Um tratamento de dados, né? A gente precisa o quê? Estar adequado nas questões que a LGPD nos coloca, bom? A lei traz algumas hipóteses, né? Não significa que com a entrada da LGPD as empresas não vão mais poder coletar dados, não é isso. A lei fala das suas principais hipóteses de processamento. Então, as empresas têm que ficar o quê? Respaldadas nessas principais hipóteses de processamento e verem qual que ela se enquadra para o quê? Ok, eu vou coletar dados porque eu preciso, por causa a principal hipótese, ela me respalda que eu posso trabalhar. Então, a primeira qual que seria já? O consentimento expresso. É até uma das exigências, né, que a LGPD traz, é que a questão que a gente vai compartilhar, armazenar, coletar alguns dados pessoais, a gente precisa do consentimento expresso do titular, né? Qualquer tipo de consentimento, ele precisa ter os dados do titular ali, o titular assinar, né? A segunda hipótese é a questão de execução de contrato. Não existe um contrato de compra e venda se não tiver dados pessoais, né? Então, a lei te garante essa hipótese de processamento. Como também a questão de cumprimento de dever legal e regulamentatório. A gente entende o quê? As nossas obrigações acessórias, né? As empresas têm um monte de obrigações a serem entregues para o governo, né? REINF, social, temos as notas fiscais, enfim, a gente tem um monte de obrigação que nessas obrigações sempre a gente tem algum dado de pessoa física, né? Então, existe essa hipótese que a gente pode sim trabalhar, até porque é uma obrigação do governo, tá bom? Temos também a questão de defesa do direito, né? A gente não tem como ação trabalhista, ação federal, enfim, qualquer tipo de ação, né? Qualquer defesa de direito precisa conter dados, né? E sempre tem dados de titulares ali. Falando ainda nessa questão de hipóteses, a gente tem a questão de proteção à vida, né?
tanto de titulares como de terceiros. O que a gente entende aí? A questão do quê? Seguro-saúde, né? As empresas têm que fazer seguro-saúde, a gente sabe que ali não passa só dados, né, pessoais, dados de titulares, a gente sabe também que precisa de informações de dados sensíveis, né, porque muitas vezes acontece que tem que compartilhar o tipo sanguíneo, se a pessoa tem alguma doença, né, genética, enfim. A LGPD traz essa principal hipótese de tratamento, tá bom? Como também a questão de tutela de saúde, né? A gente, se vai no médico, se você passa num hospital, eles precisam fazer essa coleta de dados, como também a questão do convênio médico, né? Então, nessas duas hipóteses, a gente tem tanto dado pessoal, né, de titulares, como a gente também tem a questão dos dados sensíveis, tá bom? Interesse legítimo do controlador, né? O que seria essa questão do interesse legítimo? A gente volta a falar, né? A questão dos mapeamentos, né? Um exemplo que eu gosto de citar, porque eu acho que dá para a gente ter um pensamento assim mais amplo, hoje, quando você vai em alguma empresa, você tem que fazer o seu cadastro, né? Por quê? Porque é uma segurança para eles saberem quem está entrando, se durante a minha permanência lá aconteceu alguma coisa, né? Então, eles precisam ter dados. Isso a gente entende o quê? Isso é o interesse legítimo do controlador. Eu não posso simplesmente entrar dentro de um prédio sem apresentar meu documento, né? Sem deixar os meus dados ali. Então, isso pode se enquadrar na questão de interesse legítimo do controlador, tá? Então, aí cabe a gente verificar o quê? O que é interesse legítimo da empresa, né? Por que eu vou precisar coletar esses dados? Talvez eu possa me encaixar nessa questão. E para finalizar essa questão das principais hipóteses, a gente tem a questão de proteção ao crédito, né? Que isso vai entrar em instituições financeiras, né? Não tem como abrir conta, fazer um cartão, se a gente não compartilhar os nossos dados, né? Bom, e agora vamos falar um pouquinho dos direitos dos titulares, né? Como eu falei, ela é uma lei para a pessoa física e uma das questões que essa lei traz é garantir o direito dos titulares, né? Vai garantir o quê? Porque o dado pessoal é de cada um, né, gente? A gente tem direito sobre os nossos dados, né? Então, o que a lei menciona que a gente tem como direito? Ter livre acesso, tá, aos dados que foram coletados. Então, a empresa que coletou meu dado, ela tem que me dar livre acesso para mim ver o que ela coletou, para que ela está utilizando, para quem que ela vai compartilhar meus dados. A lei fala sobre essa questão, só que ela não deixa clara como isso tem que ser o quê? Disponibilizado. Se isso vai ser através de um computador, onde eu vou conseguir acessar meus dados, se isso vai ser através de um formulário, enfim, gente, a lei ela não está clara nessa posição. A única coisa que ela deixa clara é que o quê? Que o titular tem que ter livre acesso aos dados que foram coletados, tá bom? Como também o quê? Se tiver qualquer compartilhamento que seja tanto inadequado ou que já seja de prática da empresa, o titular também precisa ficar ciente, tá bom? A questão da correção, né? Às vezes a gente acaba coletando algum dado, depois ele sofre uma correção, então o titular ele tem que ter acesso para poder fazer essa correção. A lei fala também a questão da eliminação, que é quando algum dado pessoal foi coletado desnecessário, tá? Então, o titular entende que você não precisa daquele dado, teve excesso, e aí está dentro da lei, né, do que a lei fala, ele pode pedir a eliminação somente daquele dado, tá? Tem a questão da portabilidade, que isso pode ser utilizado dentro de fornecedores, né, de serviço, onde eu não preciso, às vezes, passar todos os meus dados para fazer uma ficha, né? Eu posso pedir a portabilidade. Eu comprava com a empresa X, eu quero comprar com a Y, eu peço para transferir os meus dados, tá bom? Isso pode também. A questão da eliminação, de novo, né? Quando teve excesso na questão do tratamento, né? Mesmo que sem o consentimento do titular, e aí o titular fica ciente disso, ele pode pedir a eliminação, tá bom? Ainda na questão dos direitos dos titulares, né? Como até eu falei, essa questão de compartilhamento, tá? O que a gente entende? A gente sabe que hoje muitas empresas acabam tendo o seu RH, a sua contabilidade externa, né? Então, acaba tendo que compartilhar isso com terceiros. Entende que a LGPD coloca uma questão que o quê? Se eu compartilhar
esses dados com terceiros, o titular ele tem que ficar ciente. Então, se eu contrato um funcionário para trabalhar na minha empresa, só que a minha folha de pagamento não é gerada dentro da empresa, é compartilhado com terceiros, o titular tem que ficar ciente. Por quê? Porque nesse meio, né, nesse caminho que percorre, pode ter vazamento de qualquer dado, e depois ele não pode ser surpreendido que o dado dele foi compartilhado, foi hackeado, enfim. Então, ele tem que ficar ciente com qualquer compartilhamento que está sendo realizado, tá bom? A lei fala também de informações sobre o não consentimento, tá? Essa opção de eu não autorizo e depois, consequentemente, eu dou uma negativa, né? Então, essa questão do que eu ter um dado e ele não ser, né? Não ter o consentimento do titular é um direito dele, né? Então, a gente só pode trabalhar com o dado da pessoa agora por conta da LGPD se ele autorizar, tá bom? A revogação do consentimento, né? Eu te dava consentimento, agora eu não quero mais. Então, eu posso revogar aquilo que eu já atrás tinha cedido, tá bom? E uma questão que é mais assim, né, que as empresas têm que ficar atentas é a questão da reclamação. O titular ele vai ter livre acesso à Agência Nacional de Proteção de Dados para reclamar do controlador, que são as empresas, né? Por qualquer vazamento, qualquer excesso de dado, qualquer coisa que ele achar que está perante a lei da LGPD e que a empresa não se adequou, ele pode fazer essa reclamação, tá bom? E a questão também da oposição, caso algum tratamento seja feito sem o seu consentimento legal, né? Se as empresas lá no seu consentimento deixou de uma forma genérica, vamos supor, que está fazendo o tratamento de dados, né, do titular e fez para outra coisa, o titular pode dar essa oposição, tá? Por isso que os consentimentos eles têm que ser bem claros para caso isso não aconteça, tá bom? E aí, gente, a lei traz 3 figurinhas, né? A gente fala que são 3 figuras muito importantes, porque a gente tem um processo bem amplo, né? Que a LGPD coloca agora as empresas, que as empresas têm que se adequar, né? Só que a gente entende que o quê? Para tudo isso funcionar, a gente tem 3 figuras importantes, né? Que são profissionais específicos. Então, a gente tem o controlador, que sempre vai ser a empresa, né? O controlador é a empresa, ela que vai, né, controlar os dados ali, entendeu? Ela vai ter algumas tomadas de decisões, mas quem vai colocar isso em prática é o operador, né? Então precisa de ter o operador ali também. E, para finalizar, o encarregado, que é o DPO. A função desse DPO, desse encarregado, é o que? Acompanhar todo esse processo, né? Ver todo o mapeamento, analisar onde tem dado, onde não tem, e ele vai ser o ponto focal do quê? A relação junto com a NPD e junto do titular dos dados, tá? Já teve muita gente que perguntou assim, mas todas as empresas precisam? A lei, ela não te obriga a ter essa figura, né? Eu sei que tem empresas pequenas, que às vezes tem poucos funcionários, não faz nem sentido, mas também a gente entende que o quê? Que tem que ser profissionais específicos, tem que ser alguém que entenda sobre direitos de titulares, entenda sobre essa questão de internet, essa questão de TI, né? Hoje a gente vê, já tem bastante pessoas especializadas no mercado nessa questão de LGPD, né? A gente não pode pegar uma pessoa, talvez, que esteja ocupando outro cargo que não faça sentido sobre essa amplitude que a LGPD traz e colocar como obrigação, né? Então, a gente entende que tem que ter, sim, uma pessoa, nem que se for nesse primeiro momento. A gente sabe que tem empresas de consultoria aí que trabalham com essas questões, né, para ajudar a implementar a LGPD dentro das empresas, né? Tá bom? Mas a gente entende que para funcionar tem que ter essas 3 figuras. E aí, aqui eu tô deixando para vocês o papel de cada um, tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas como eu falei, esse material está disponível na ferramenta e vocês podem, né, baixar isso, ver certinho, né, analisar qual o papel da empresa agora perante a LGPD, tá bom? Então, a gente falou de direitos de titulares, a gente falou das principais hipóteses, né? E aí a gente entende que se a gente for analisar mesmo, um está ligado ao outro, né? Então, para mim atender os direitos dos titulares, eu vou ter que colocar alguns princípios, né? Para mim também se adequar àquelas hipóteses de tratamentos, eu preciso de alguns princípios. E o que a gente entende? O quê? Eu preciso verificar qual é a minha finalidade, né? Por que eu estou coletando esse dado?
né? Tá sendo explícito? Eu tenho é legítimo aquilo que eu estou coletando? Né? Eu tenho que me adequar, eu tenho que minimizar, às vezes a gente coleta dados em excesso, isso é normal. A gente não tinha nenhuma lei, né, que obrigava a gente não coletar aquele dado, né? Hoje a gente tem, então acho que cabe essa questão de minimização de dados, né, verificar o que está sendo coletado. Coisas que a gente vai ter que prestar muita atenção é a questão do direito dos titulares, porque foi como eu falei, o titular hoje vai ter a porta aberta para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, eles podem fazer qualquer reclamação da empresa, né? Então, a gente tem que ficar de olho nesses direitos. A gente tem que dar livre acesso para eles. Qual é a forma? A gente ainda não sabe. Cabe a gente analisar qual a melhor forma para esses titulares ter livre acesso, ter uma transparência, qualidade nos seus dados, né? Não adianta, a gente vai ter que mudar nosso pensamento, não tem jeito, né? A LGPD, ela traz bastante coisa que as empresas, ela tá obrigando as empresas a mudarem, né, a sua forma de processo, né? Então, aqui eu deixo para vocês os princípios que a LGPD traz para as empresas, que só cabe a questão de análise e questão de refletir daquilo que você vai fazer daqui por diante, tá bom? E falando um pouquinho da NPD, né? A gente estava em momentos incertos, não sabia quem seria, quem não seria, né? A NPD, ela veio junto com a LGPD, em alguns momentos ela foi tirada daquela primeira MP, mas depois, quando veio a questão da lei mesmo, veio que precisava dessa agência, né, para regulamentar algumas coisas, porque como eu falei, aqui a gente falou tudo do overview da lei, mas você viu, em vários momentos eu falei assim, a gente ainda não tem clareza naquilo que a gente vai fazer, porque a gente precisa da NPD para nos dar diretrizes, né? Então, assim, a gente sabe que a NPD ela vai ser composta por uma comissão de 23 representantes, tá? Entre titulares e suplentes. Quando agora, no dia 26 de agosto, através do decreto 10.474, foi publicada uma estrutura, tá? Nessa estrutura, ela vinha falando da questão dos 23 representantes, mas também ela trazia a questão de 5 nomes. 5 figuras, né, que são diretores e um diretor-presidente, que vai estar na linha de frente da NPD, tá? Durante esse tempo, alguns foram indicados, tudo a gente via aí alguns nomes correndo pela internet, mas não tinha sido nada ainda oficializado. Quando foi no dia 5 de novembro, tá? A gente teve essa oficialização, saiu o nome das pessoas que vão assumir o cargo de diretor e diretor-presidente, tá? São 5 nomes, tá? Eu já publiquei isso lá no Espaço Legislação, vou mostrar para vocês, não sei se todos já viram, mas a gente já tem quem são as pessoas, tá? Então, essas pessoas já começam a trabalhar, elas vão agora montar nessa comissão, onde vai ter 23 representantes, tá bom? Então, a gente está com ela já aí, né? A lei em vigor, a gente já tem os diretores, né, da NPD, então a lei, ela tá andando, tá bom? E ela traz também a questão de incidência, né? Isso está muito ligado também com a questão da NPD, né? Porque todas essas incidências que acontecerem dentro da empresa, cabe à empresa, né, que é o encarregado, para aquelas empresas que tiverem o encarregado, fazer essa comunicação para a NPD, tá? Então, o que eles vão ter que comunicar? O que a lei fala? A lei fala que o quê? Vai ter que colocar quais foram os dados afetados, tá? Informações técnicas que foram utilizadas, qual é a proteção que a sua base tem para isso não acontecer, mas por que aconteceu, né? Qual o risco disso acontecer de novo? Você adotou alguma coisa para isso não acontecer? Então, todos esses incidentes vão ter que ser demonstrados para a Agência Nacional, tá? Não sabemos como que isso vai acontecer, se através de relatório, se eles vão montar uma obrigação, como a gente já tem outras, né? A gente ainda não sabe, né? A gente precisa ainda que a NPD comece a trabalhar oficialmente em si, para colocar algumas diretrizes para a gente, tá? O que a lei fala só é a questão do quê? Que cabe às empresas comunicar eles, tá bom? Eles e os titulares também. Falando sobre penalidade, né, que tá junto com a NPD, que tá junto com essas incidências, então a LGPD, ela traz já, né, na sua lei, sanções bem pesadas, tá? Que começa desde a advertência, tá? Como multas diárias, podendo chegar até 50 milhões de reais,
como também a suspensão da atividade da empresa, tá? Acho que isso vai caber também a NPD, né, gente? Porque não está de uma forma clara qual o dado que eu compartilhar que uma empresa pode ser suspensa, qual o motivo para me levar uma advertência ou para me levar uma multa. A gente ainda não sabe como isso vai funcionar, né? A lei só traz que essas são as penalidades que a gente vai sofrer, tá bom? Falando de parte conceitual, era isso, né? O que eu estou trazendo para vocês aqui, eu não sei se todos têm conhecimento desse site, o nome do site é Convergência Digital. Ela fala bastante de coisas de TI, mas falam também bastante de coisas de governo, tá? E quando foi agora no dia 9, saiu uma reportagem que eu achei bem interessante, por isso que eu estou trazendo para vocês. A LGPD, ela fez a ANEEL de São Paulo comunicar o vazamento de dados de 300 mil moradores de Osasco. Então, assim, a LGPD já está funcionando, já está em vigor, né? Não digo nem funcionando, é em vigor, a lei já está aí. A gente não tem a Agência Nacional de Proteção de Dados ainda para estipular algumas regras, só que por ela já estar em vigor, a gente tem outras coisas, a gente tem juízes, a gente tem o PROCON, que ele já tem que se adequar a essa questão da LGPD, né? Então, houve um vazamento da ANEEL, tá? A ANEEL precisou comunicar aqueles dados que foram vazados. Então, nessa reportagem, eu deixo aqui um QR Code para vocês lerem na íntegra, tá? Mas eles tiveram que informar todas as pessoas, todos os titulares de dados, que aconteceu esse vazamento, porque vazou a questão de CPF, número de conta, o endereço, o telefone, enfim. Tudo que a LGPD fala que não pode ocorrer, ocorreu, tá? Com a ANEEL. E aí, nisso, a ANEEL teve essa preocupação, né? De o quê? De comunicar, para se adequar à LGPD, tá? Esse site sempre traz coisas legais, tá? A questão de LGPD, então eu deixo aqui para vocês, para quem não conhece, acabar conhecendo e ficar aí por dentro. Então, assim, por que eu trouxe? Só para vocês verem, a lei, ela já tá aí. A gente precisa se adequar, tá bom? Agora, falando um pouquinho, né, da questão da TOTUS, né, a gente, como nós não somos controladores de dados, né, nós somos uma empresa de software, nós fornecemos o software, exceto para aquelas pessoas, aquelas empresas que ficam na nossa plataforma de cloud, né. Aqui eu estou deixando para vocês o posicionamento da TOTUS, tá? Não sei se todos já conhecem a questão da política de privacidade interna. Essa é uma página que foi divulgada por conta até da própria LGPD. Esse QR Code também leva vocês para essa página, que vocês podem ficar ali por dentro de todos os comunicados que a TOTUS solta nessa questão de LGPD. E aqui embaixo, vocês estão vendo assistente da LGPD? Então, essa é uma ferramenta que a TOTUS lançou interno, tá? Mas isso serve tanto para cliente como para nós, funcionários. Lembra que a lei fala que o titular ele tem direito de ter acesso aos seus dados? A lei ela não fala qual é a forma que a gente vai fazer isso, né? Mas a TOTUS fez essa ferramenta, é um assistente, tá? É a nossa Carol, né? Assim, cada um chama de uma forma. E ela nos ajuda a o quê? A verificar quais são os dados da Milena que tem dentro da TOTUS, tá? Os clientes também podem acessar essa ferramenta e verificar qual o dado do cliente, né? Lembrando, pessoa física, que tem dentro da TOTUS, tá bom? É uma ferramenta bem legal, vocês podem ter acesso. Então, se vocês entrarem nessa página aqui que eu estou deixando o QR Code, vocês conseguem conhecer melhor essa ferramenta, tá bom? E falando um pouquinho do termo de ciência da LGPD, né? Então, como eu falei, nós somos o fornecedor e vocês são os clientes, né? Com essa questão de LGPD, a TOTUS ela tem um papel, né, perante os nossos clientes por conta de até dados que, querendo ou não, a TOTUS acaba tendo dos clientes, tá? Então, a gente precisa o quê? De ter um aceite, né, de ciência da LGPD de nossos clientes. Como que os clientes vão acessar? Estou deixando aqui para vocês. Como que vocês fazem esse acesso para ler, né, esse termo de ciência e dar o aceite, tá bom, gente? Então, a gente precisa que os clientes entram e dê esse aceite. Lógico, se concordar, né? Então, tá aqui. Tô deixando para vocês também um QR Code.
lá vai estar explicando certinho o que é esse termo de relacionamento, tá bom? Aí eu conto com a colaboração de vocês aí. Eu sei que às vezes nem a pessoa que está aqui não é a pessoa, né, responsável pelo contrato, mas por favor, eu peço que vocês passem esse recado, tá bom? A gente precisa desse termo de aceite por conta da LGPD, tá? E agora falar um pouquinho desses eventos que responde, né? Que é isso que a gente está fazendo hoje. Então, a consultoria, ela faz diversos eventos, né? Tanto de social, de REINF, LGPD, ECF e assim por diante, né? A gente está com cara nova, né? Nossa página mudou. Então, esse é o Espaço Legislação. Para vocês acessarem também, estou deixando o QR Code, eu vou navegar na página, tá? Para vocês verem, mas eu estou deixando isso na lâmina, porque às vezes a gente fala que vocês nem conseguem, né? Estão ali prestando atenção, nem conseguem copiar. Então, estou deixando isso para vocês terem isso guardado, tá bom? Essa é a página de evento onde vocês podem se inscrever. E eu vou mostrar também onde vai ficar o vídeo desse evento, tá? Então, onde vocês vão entrar dentro do Espaço Legislação, tá? Vocês vão acessar menu, novidades, biblioteca. É ali que eu vou disponibilizar esse vídeo, tá? Dentro de alguns dias. E aí eu vou entrar aqui para vocês conhecerem a página um pouquinho. Então, o acesso dela, vocês podem fazer através do totos.com, tá? Acho que muitos já conhecem essa carinha. Vocês vão no Sou Cliente, Espaço Legislação. Ou então, vocês podem já ir direto para Espaço Legislação, tá bom? Vai abrir um pop-up. Esse pop-up, a gente acaba disponibilizando conteúdos gratuitos, tá, gente? Tanto do âmbito fiscal, tributário, previdenciário, enfim. Só que para vocês receberem esse conteúdo gratuito que a gente acaba disponibilizando, vocês precisam deixar o seu e-mail e autorizar, né? Por conta da LGPD, eu não posso passar mais e-mail para quem não autorizar. Então, vocês coloquem o e-mail e coloquem receber conteúdo, que aí vocês entram para a nossa lista e a gente consegue divulgar, tá bom? Então, aqui a gente costuma, quando a gente está nessa época, né? Essa pandemia e a questão de Covid, a gente deixou 2 cenários aqui completinho para vocês, na questão de tributárias federais e estaduais, todas as postergações que a gente teve na questão de vencimento, entrega de obrigação, a gente deixou de uma forma centralizada, tá? A gente também tem a questão dos impactos trabalhistas e previdenciários, que a gente sabe que teve um monte de MP aí, né? Que mudou algumas questões do RH para ajudar nesse momento que a gente está passando, então a gente deixou essas matérias de uma forma centralizada para vocês, tá bom? Aqui embaixo, a gente continua trabalhando, né, quais são as últimas obrigações do momento, e aqui a gente tem a LGPD. Vou entrar para vocês conhecerem um pouquinho da página. Aqui vocês vão encontrar toda essa questão de conceito que eu falei para vocês, tá? Quando que a lei entrou, qual o objetivo dela, a Agência Nacional, para quem não viu ainda o nome das pessoas, tá aqui, tá, gente? Quem quiser dar uma olhadinha aqui, quem são as pessoas que estão compondo a NPD, os nomes já estão divulgados aqui, tá? Depois vocês entram e dão uma olhadinha. Então, aqui fala tudo o que eu falei para vocês. E aqui embaixo, a gente deixa de uma forma centralizada a informações sobre a linha de produto, tá? Então, aqui a gente está falando de Proteus. Se vocês abaixarem, a gente tem Proteus aqui, né? Se vocês abrirem, vai direcionar vocês direto para a página do Proteus. Fica até uma forma mais fácil de vocês acharem as documentações que falam sobre a questão da LGPD, tá bom? E assim, a gente tem coisas legais também, mas eu indico que vocês entrem, naveguem e dêem uma olhadinha, tá bom? Eu acho que o que eu tinha mais para falar era isso, tá? Deixei para vocês aqui todos os endereços, mas eu fico aqui com vocês, tá? Vou passar para Camila, o microfone vai ficar mudo, tá? Vocês esperam só um minutinho enquanto a gente muda de apresentador, tá bom? Obrigada, gente. Oi, obrigada, Milena. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Então vamos dar continuidade agora falando mais como todos esses conceitos, né, que a Milena nos trouxe, né? Como que isso vai estar acontecendo na prática dentro
né, do TOTS Backoffice da linha Proteus, né, principalmente quando a gente fala da linha Proteus, né, do RP como um todo, tá? Só recapitulando, né, então, como a Milena já tinha comentado, né, sobre os papéis, né, que nós temos hoje dentro da LGPD, né, acho que é bem importante, né, de novo, né, frisar que a TOTS, ela não é uma controladora de dados, né, ela é controladora apenas para os seus processos internos, né, e ela atua como um operador quando vocês, né, os nossos clientes, né, utilizam o TOTS Cloud, né, ou seja, utilizam toda a questão da nossa nuvem, né, para hospedar as soluções da TOTS, tá? A TOTUS, né, então, de novo, né, só reforçando, né, ela é uma fabricante de software, né, que está adequando, né, as suas soluções para que vocês possam se adequar à LGPD, que vocês possam se adequar à lei, né? E uma dúvida também bem recorrente, né, que até a Milena também já explicou um pouco sobre esse quesito, né? As empresas, elas não têm uma obrigação de uma entrega de um arquivo, de um relatório, pelo menos não até este momento, né? Até mesmo a forma como deverá ser disponibilizado os dados, né, dos titulares, né, quando ele for solicitar, quando ele quiser consultar todas essas informações, ainda não existe uma definição de qual vai ser esse formato. Tanto que até a TOTUS mesmo disponibilizou uma consulta, né, utilizando a TOTUS Carol, né, para buscar todas essas informações que está disponível para que vocês utilizem também, tá? Então, acho que são alguns pontos, né, que acabam sendo bastante recorrentes, né, e acabam gerando bastante dúvidas. Aqui eu vou trazer, então, alguns pontos, né, então, alguns requisitos da lei, né, os requisitos, né, que estão relacionados com a parte sistêmica, tá? E mostrando para vocês como é que nós vamos atender a esses requisitos. Então, o primeiro requisito, né, ele fala que, de acordo com o artigo 5, né, então que é necessário disponibilizar, né, uma tela para a configuração de metadados de campos com dados sensíveis e campos que podem ser anonimizados. Né? Então, o que a TOTUS está trabalhando nesse sentido? Para quem já começou a fazer toda essa parametrização, né, da LGPD, já deve ter visto que lá no módulo do configurador, né, foi disponibilizado algumas novas funcionalidades, né? Então, onde a gente vai ter o controle de usuários e o controle de grupo de usuários também, aonde a gente vai determinar quem são as restrições, né? Quem serão os usuários que terão ou não acesso às informações sensíveis e também quais serão essas informações. Então, o Proteus, né, dentro do módulo do configurador, ele já traz uma sugestão de campos, né? Então, quais são os campos que eles podem ser utilizados com informações pessoais e sensíveis? Então, os campos do padrão do Proteus, eles já estão relacionados nessa lista. Caso vocês tenham campos personalizados e que também sejam, que também devem ter a mesma regra, né, de pessoais e sensíveis, vocês podem adicioná-los nessa lista e fazer toda a parametrização desses campos personalizados também, tá? Não existe nenhuma restrição com relação a esse tipo de informação, né? Acho que um ponto de atenção, né, bem importante, né, é que além da gente determinar, né, no momento que vocês forem fazer toda essa questão da parametrização da LGPD, além de não só ir lá marcar, né, quem serão as pessoas e quais serão os campos que a gente vai ter que fazer esses ajustes, né, é revisitar realmente o processo, né, para verificar até onde faz sentido ou não aquela pessoa ter acesso a essas informações, né, acesso a esses dados, né. Então, como a Milena mesmo já exemplificou, né, passou para a gente, né, toda essa questão de acessos das informações, quem é que vai poder visualizar, quem vai poder manipular essas informações, quais serão os fins, né, para qual vai ser o objetivo que a gente
vai estar utilizando, isso deve estar bem definido pela empresa, né? Então, acredito que também seja um momento bem importante, né? Até mesmo para a gente poder revisitar os nossos processos internos, né? Então, aqui eu trouxe aqui alguns modelos, né? Alguns prints de algumas telas, somente para a gente poder relembrar, né? Como que era até então, né? E como é que vai ficar agora o Proteus, né? Nessa questão utilizando já os requisitos, né? Da LGPD. Então, aqui a gente tem, primeiro, lá no configurador, né? Então, os grupos de dados protegidos, então, onde eu vou falar quais são as minhas tabelas, os meus campos, qual que vai ser a classificação, se é um campo que ele permite ser anonimizado ou não, né? Então, todas essas informações. E até então, né? Até a entrada da lei em vigor, né? Sempre a gente utilizou o Proteus e visualizou os dados dessa forma, né? Desde que o usuário final ele tivesse, por exemplo, como no exemplo desta tela, acesso ao contato dos clientes, né? Então ele sempre iria visualizar todas essas informações. A partir do momento que a gente começa a fazer a parametrização da LGPD, no primeiro momento a gente vai ofuscar essas informações, né? Então as pessoas elas não vão ter acesso mais a esses dados. Aqui a gente colocou todos os dados como uso restrito, né? Mas eu poderia, por exemplo, só deixar restrito o telefone residencial dele, por exemplo. Então, isso lá naquela parametrização que a gente vai fazer lá no configurador, a gente pode fazer essa definição, tá? Os asteriscos não são erros, né, do sistema, né? É realmente as informações ofuscadas. Esse ofuscamento ele vai acontecer tanto em tela, como também ele vai acontecer no momento que eu for gerar uma obrigação legal, um SPED, um e-social. Se aquela pessoa que estiver executando essa rotina, ela não tiver acesso aos dados pessoais e sensíveis, ela não vai conseguir executar, tá? Então, ele sempre vai trazer essa mensagem do help, pedindo para que verifique, né, as configurações, as liberações de acesso ao sistema. E no relatório, a mesma coisa, tá? Quando a gente fala também um outro ponto, né, então seguindo os requisitos, né, um outro requisito também, de acordo com o artigo 18, está falando que é necessária, né, então a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado pede a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, né? Então, aqui realmente vai entrar a questão da anonimização. Então, a qualquer momento, né, a Camila, por exemplo, ela pode estar participando de um processo seletivo, e aí eu não quero, após aquele momento, né, eu não quero mais que aquelas informações elas fiquem disponíveis lá no banco de candidato. Eu posso solicitar a minha anonimização dos meus dados, né? Então, a empresa, ela vai perder toda a associação direta ou indireta daquele indivíduo, né? Então, é como se tivesse apagando os dados da Camila daquele banco de dados. Então, para que isso seja feito, né, com segurança, né, a TOTS está disponibilizando uma série de APIs, né, que vai permitir, né, todo esse tratamento da anonimização, né. Alguns cadastros, né, eles já vai vir com essa funcionalidade nativa, né, principalmente quando a gente fala de informações, né, relativas à folha, ao ponto, né, ao candidato, que são mais informações relacionadas ao RH. Quando a gente fala de cliente, fornecedor, né, então mais informações voltadas realmente de fato para o back-office, né, então a gente vai começar a tratar esses pontos através de APIs. Essas APIs, elas estão ainda sendo desenvolvidas, né, então todas as APIs já devem estar liberadas agora já no início de 2021, né, então algumas ainda elas já foram disponibilizadas, mas não foi disponibilizado ainda 100% dessas APIs, tá? Um ponto, acho que bastante importante, né? Então, a gente sempre, né, traz também essa questão do ponto de atenção, é que a gente sempre tem que se atentar ao ciclo de vida do dado, né? Então, o que seria esse ciclo de vida, né? A partir do momento, hoje, que eu tenho um candidato é muito mais simples da gente tratar, né? Um candidato a uma vaga. Mas, por exemplo, um próprio funcionário, né?
a partir do momento do meu desligamento, não posso ir lá e pedir para que a empresa anonimize meus dados. A empresa ela tem uma responsabilidade legal de entrega, de salvaguarda de todas aquelas informações durante um determinado período de tempo. Então, antes da gente proceder à anonimização, é interessante sempre a gente atentar ao ciclo de vida, né, da informação. Então, a gente precisa, algumas informações a gente não consegue executar esse processo da anonimização de uma forma tão simples, né? Então, acho que é um ponto de atenção bem interessante. Seguindo, né? Então, outro ponto também, né, está relacionado à questão da auditoria, né? Então, de acordo, né, com o artigo 42, né? Então, ele fala que o registro das ações de inclusão, alteração e exclusão dos dados sensíveis, né? Então, que todas essas informações, elas têm que ter um log, né? Então, eu preciso saber quem foram as pessoas que tiveram acesso às informações da Camila, né, quem visualizou, quem alterou, quem excluiu qualquer tipo de informação. Então, para isso, né, para atender esse requisito da lei, a gente está utilizando, né, um recurso que a gente já tinha no Proteus, né, que é o Embedded Audit Trail, né, então essa já era um recurso, né, de log de auditoria que nós já tínhamos, né, a gente fez um trabalho bem grande em cima dessa rotina, né, até mesmo porque a gente já sabe, né, que a partir do momento que eu habilito todo o processo, né, de registro de log, né, a gente acaba fazendo uma gravação 2 vezes, né, no banco de dados, né, eu acesso o banco, né, para registrar a alteração daquela informação e vou fazer um outro acesso de novo para registrar, né, que a Camila, né, visualizou os dados do Pedro, por exemplo, né, então e isso acaba, né, pode, né, ocorrer, né, uma lentidão, né, então uma queda de performance também dentro da própria solução. Então, por isso que a gente revisitou, deixando essa rotina, né, então o Embed Audit Trail, né, muito mais performático do que ele já era antes, né, mas um outro ponto de atenção que vale sempre a pena a gente relembrar também é que a performance também depende muito dessa questão do hardware, né? Então, possivelmente pode ser que vocês tenham que revisitar também toda essa questão do hardware hoje de vocês, como que ele está dimensionado, né? Então, se hoje já está dimensionado de uma forma muito justa, talvez tenha uma necessidade de fazer alguma ampliação. Então, cabe sempre relembrar, né, e ter esse ponto de atenção, eu acho aqui, para que não tenha também, não onere, né, no dia a dia de vocês. De acordo também com o artigo 6, né, então ele também trata aqui da criptografia dos dados, né, então trata-se de um conjunto de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor e o receptor consiga decifrá-la. A criptografia, né, ela já é bem trabalhada por diversos bancos de dados, né? Então, nós vamos utilizar, e já é um processo que já é bem seguro, já é utilizado por um bom tempo, né? Então, a gente optou também por trabalhar a criptografia. A criptografia, ela ocorre dentro do banco de dados, né? Então, onde a gente fez um trabalho no DB Access, né, que é o DB Access que atua, né, em conjunto com o banco de dados, né, para que ele possa também trabalhar com os bancos de dados criptografados. Um ponto de atenção também bem válido é que dependendo do tipo do banco de dados, né, da marca, né, da linha, né, então até mesmo da própria versão do banco, ele não tem esse recurso da criptografia. Então, até na página lá nossa, no TDN, onde a gente tem os requisitos, né, e quais são os bancos que são homologados, né, a gente já inseriu, né, esses pontos de atenção, esses alertas, para os bancos que não possuem criptografia, né? Então, esses bancos também a gente está fazendo até uma análise para ver se a gente não trabalhará mais, não homologará mais esses bancos de dados para uso do Proteus, tá? Então, é algo que a gente ainda está em estudo.
Um outro ponto de atenção, por exemplo, a criptografia, né, hoje, ela é liberada, ela não tem nenhum custo adicional quando a gente está falando de um banco de dados SQL, por exemplo. Quando eu já parto para um banco de dados Oracle, ele já tem um custo adicional. Então, vale a pena também lembrar, né, e visitar também, né, todos os parceiros, né, que vocês têm de banco de dados para validar essas informações. O relatório de dados do titular, né? Então, a gente está aguardando ainda, né, essa questão de qual vai ser o formato, né, que a NPD vai exigir, né? Então, porque de acordo com o artigo 9, né, então a gente deve disponibilizar, permitir, né, um acesso facilitado, seguro, sobre o tratamento do dado do titular e atendimento ao princípio de livre acesso, né? Então, até o momento, né, como a própria Milena comentou, né, então a NPD ela está ainda em construção, né, já tem as pessoas que já foram nomeadas, né, mas ela ainda está em construção ainda. E aí, assim que a NPD determinar, né, qual vai ser realmente o formato, né, que a gente vai ter que disponibilizar, vai ser via um aplicativo, pode ser um relatório, uma consulta via site, né? Então a gente vai formalizar esses meios. Até o momento que nós temos, nós internamente, né, estamos utilizando, né, até para disponibilizar para vocês, nossos clientes, né? Então tem aquela consulta via o assistente, usando a tecnologia da TOTS Carol, né? Dentro também do Audit Trail, né? Eu vou navegar essa questão com vocês, vocês vão visualizar também. Então, a gente já tem alguns relatórios baseados no Audit Trail, mas a gente ainda não tem, né, qual que vai ser o formato oficial. Então, assim que for definido, né, nós faremos o desenvolvimento e entregaremos também, tá? Então, como que esses pontos, né, funcionam realmente na prática, né? Então, vou fazer um acesso aqui, né, para a gente poder visitar, né, essas informações, né, para vocês poderem conhecer. Então, aqui a gente tem dentro do configurador, né, então a opção aqui dos grupos de dados protegidos, né, então onde eu posso definir quais são os dados, se ele é pessoal ou sensível, então eu posso já começar a fazer uma classificação, né, então detalhando aqui quais são os dados realmente protegidos que nós temos, os campos, qual que vai ser o tipo de classificação dele, né, uma informação relacionada à saúde, a crédito, a um determinado tipo de contrato ou não. Então, o primeiro ponto que a gente tem que definir, então, quais são as informações realmente pessoais e sensíveis. No segundo ponto, quem serão as pessoas que vão ter acesso a essas informações, né? Então, junto no cadastro lá do usuário, né, em restrições de acesso, foram adicionadas mais duas perguntas, né? Então, se a pessoa vai ter acesso aos dados pessoais e aos dados sensíveis também, tá? Então, a gente vai formatar, né, informar quem serão as pessoas que vão ter o acesso ou não. Aqui nesse exemplo, né, então, ele está mostrando a configuração de dois usuários, do Sérgio e do Marcos, né? Então, o Sérgio ele vai ter o acesso, o Marcos ele não tem o acesso, até para a gente ver esse comportamento depois no Proteus, como é que ele vai acontecer. Um outro ponto, né, então também, a partir do momento que a gente ativar todo o processo também, né, do Embedded Trail, né, então eu também tenho que registrar aqui nas políticas de segurança, né, que nós vamos fazer, né, então, que eu quero auditar o acesso das rotinas com campos pessoais e sensíveis, né, então é uma outra notificação, outro ajuste que nós temos que fazer dentro do módulo do configurador. A partir do momento que eu vou fazer um acesso, então aqui eu estou acessando com o usuário do Sérgio Barão, né? Então lembrando que o Sérgio é a pessoa que ele tem acesso a todos os dados. Então se eu for fazer a navegação dentro do cadastro de clientes, né? Então eu vou visualizar no browser, acessando o cadastro eu vou ter todas as informações da mesma forma, tá? A partir do momento que eu já vou fazer o acesso com o outro usuário, que é o usuário do Marcos, que tem as restrições, né? Então a gente já vai verificar que esse comportamento, né? As telas elas já vão vir, as informações já vão vir ofuscadas, né? Então, tanto aqui no browser, a partir do momento que eu visualizo, que eu consulto, eu não tenho acesso também à alteração desses campos, tá? Então, sempre todas as informações, os campos que eu relacionei,
que eles são campos, né, contendo informações pessoais e sensíveis, ele sempre vai tratar dessa forma. Relatório, né, como eu havia comentado com vocês, então também essas informações elas ficam restritas a relatórios e na geração dos arquivos, né? Então sempre que eu estou utilizando aqui o usuário do Marcos, eu sempre vou receber aquela informação, aquela notificação que ele não tem autorização porque as informações delas estão restritas, tá? Então acho que esse é um cuidado bem grande, né? Então para a gente poder fazer toda essa questão de definição, quais vão ser essas informações e quem de fato vai ter o acesso ou não. No momento que eu quero consultar, né, todo o meu processo de auditoria, então a partir do momento que eu falei que eu vou querer logar, quero visualizar todas aquelas informações, todos os registros aqui, ele vai ficar sempre registrado, eu vou conseguir ter acesso, né, sempre quem é que fez essas alterações, quem é que visualizou ou não essas informações. Tudo bem, pessoal? Então, assim, né, acho que né, dúvidas, né, podem surgir, né, qualquer momento, né, então a gente, como a Milena mesmo já apresentou, né, então a gente disponibilizou também uma página, né, falando de como que está todo o processo, né, de controle de dados protegidos no Proteus. Então, acessando essa página, vocês vão ter todo o conteúdo, todo o passo a passo de como fazer essas ativações, detalhando. Um outro ponto também bem importante, né, principalmente quando a gente fala com relação às personalizações que podem ter um relatório, uma consulta que também que também, né, utilizam informações pessoais e sensíveis. Então tem algumas funções, né, que talvez que a gente tem que fazer manutenção nesses fontes desenvolvidos também nessas personalizações, que algumas novas funções que estão tratando já desses requisitos, né, de uma forma mais efetiva também, tá? Até para que vocês não tenham, né, um vazamento, né, se a gente pode falar assim, um vazamento de informações, né, que outras pessoas que não estão habilitadas, né, que não estão autorizadas, tenham acesso a essas informações. Então, vale muito a pena visitar essa página, né, de controle de dados protegidos dentro do Proteus. Com relação à atualização do ambiente, né, então, que também é uma dúvida bem recorrente, né, então, como vocês já devem saber, né, o release 12.1.17, né, ele teve o término dele do ciclo de vida dele em dezembro do ano passado, né, então foi dada a opção, né, de contratação da garantia estendida, né, por mais um ano, né, que acabou se estendendo por mais 6 meses, né, devido a essa questão da pandemia. Então, quem fez, né, no começo desse ano, né, a contratação da garantia estendida e está no release 17, então tem direito, né, a todos os pacotes. Existe hoje um pacote de atualização disponível para que consiga adequar aos processos, né, aos requisitos da lei no release 17. Release 23 e 25 também existe um pacote, né, de atualização. Lembrando que para esses releases é necessário atualizar os artefatos como o app-serve, o Smart Client, o DB-Access e lib, tá? Então, existe também um esforço um pouquinho maior devido a essas atualizações que são necessárias dentro do release 23 e 25. A partir do release 27, né, então todas essas opções, né, elas já são nativas do release, né? Então, a partir do momento que eu já estou trabalhando, já estou operacionalizando no release 27, eu não tenho que fazer nenhuma ação, né? Só fazer a parametrização mesmo dos campos e dos usuários e do audit trail, tá? Um outro ponto, né, bem bacana, no início desse ano, né, acho que mais ou menos lá por março, abril, né, o próprio governo, né, ele lançou um guia de boas práticas, né, então também esse material ele está disponível, né, para auxiliá-los também lá no espaço legislação, então vocês podem acessar até mesmo para ter algumas orientações também que de acordo com o próprio governo. Talvez agora com a instituição, né, da NPD pode ser que isso mude, né, mas até o momento nós não temos novas informações, né, então o guia ainda ele acaba estando válido ainda nesse momento, né.
Bom, pessoal, acho que falando, né, sobre como que o Proteus está adequado, né, à LGPD, né, quais as adequações que nós fizemos, que estamos trabalhando ainda, né, dentro de acordo com a lei, são esses, né, e qualquer dúvida, né, eu acho que acredito que, não sei se tem algumas dúvidas aqui com relação ao chat aqui. Pedro, se tiver alguma dúvida mais recorrente que você queira me passar. Oi, pessoal, bom dia a todos. Camila, a maioria das dúvidas a gente já respondeu, né? Ah, ok. Mas o pessoal perguntava muito sobre release, né? Ah, tô na release 25, 27, mas já foi respondido, né? Tá na documentação. Então a pergunta do Michael, que ele pergunta assim, a gente vai aproveitar e responder agora. Bom dia, é a empresa controladora que decide se habilitará o log de auditoria ou está explícito na lei que deve ser habilitado? Então, isso já está explícito na lei, né, que você tem que ter esse acesso, que você tem que registrar essas informações. Então, quem fez a inclusão, quem visualizou, quem alterou, quem excluiu. Então, isso já é um requisito realmente da lei, tá? Aí, a empresa, né, então, ela também pode ter o controlador, né, que vai ditar como é que ela vai controlar e informar esses dados, tá? E essas informações, acredito que pelo que está dentro da lei, né, deve ser reportadas também à NPD. Não sabemos como ainda, né? Então, acho que é bem importante já começar a se preocupar com essas questões do log de auditoria. Tudo bem? Acho que a Milena também, talvez, se ela quiser complementar mais sobre a exigência dessa questão, Milena, pode ficar à vontade também. Não, acho que você foi bem clara nessa questão, né? A gente ainda tem algumas incógnitas, né, de todos os processos. A TOTS se preocupou em verificar tudo que até a própria GDPR traz, né, para conseguir implementar, mas a gente ainda tem algumas questões que, como você falou, né, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente vai anonimizar, né, porque até como eu citei também, a gente não pode recuperar um dado, né, então tudo é questão do quê? Das empresas se adequarem mesmo, né? Verificar o seu processo, porque a gente sabe que cada uma tem um processo diferente. A gente só tem que prestar atenção no que a lei traz para a gente. Ótimo. Acho que tem uma outra aqui também que eu acabei de ver do Fábio Oliveira, que ele colocou, né? Esse controlador Isso. deve ser um funcionário da empresa ou pode ser uma empresa terceirizada, né? Foi até o que eu falei, né? Eu acho que assim, a gente tem que ver que a LGPD traz várias particularidades. A gente entende como o quê? Que tem que ser uma pessoa especializada, assim, ela não precisa ser especializada na questão da LGPD, até porque a gente entende que é uma lei nova, mas a gente vê que já tem vários cursos aí disponíveis para essas práticas. O que a gente vê que não tem, né? A gente pegar alguém, por exemplo, do financeiro e colocar para ser um controlador da LGPD, né? Porque o financeiro já tem as suas particularidades, já tem as suas rotinas cotidianas para assumir essa obrigação, né? A gente, às vezes, lendo assim, a gente acha, tá bom, são algumas práticas que a gente tem que colocar dentro da empresa. E não é. Tem bastante burocracia. A TOTS, ela está desde 2018 olhando todos os seus processos, né? São processos amplos. A gente, às vezes, verifica que o dado de um titular passa por um departamento que talvez nem deveria passar, assim, entendeu? Então, eu entendo que tem que ser uma pessoa, né, que fique focada nisso. Hoje a gente sabe que tem muitas empresas que já ofertam esse serviço, a TOTUS mesmo tem o seu departamento consult, que eles te ajudam nessa questão de implementar a lei, né? Depois implementada, a empresa segue com ela. Então, eu acredito sim, tá? Dependendo do porte da empresa, a empresa tem que ter uma pessoa específica, para a gente não misturar questões de funções, tá bom, Fábio? Ótimo. Acho que tem só mais uma pergunta aqui, que é técnica, né? Que é o banco de dados criptografado é obrigatório? E aí já acaba as perguntas já. Exato. Na verdade, o que a lei pede é que as informações sejam criptografadas, né? A TOTUS, ela optou, né, principalmente na linha Proteus, né, falando mais especificamente da linha Proteus, de usar a criptografia do banco, né? Porque a gente utiliza
né, os bancos de dados, né, e a funcionalidade, né, essa questão, né, da criptografia, ela pode ser tratada no banco também, né, os bancos, a maior parte hoje dos bancos, os bancos que são mais utilizados, eles já utilizam esse recurso, né, e já utilizam esse recurso muito bem, já é algo bem consolidado. Então, foi essa a opção da linha Proteus, né, de utilizar o banco, utilizar a criptografia dentro do banco de dados. O que a lei pede é que as informações, né, os dados sejam criptografados, né? Então, por isso, dessa forma, a gente acaba também se adequando também aos requisitos da lei, tá bom? Bom, acho que é isso, então. Deixa eu só aproveitar rapidinho, porque eu acabei pedindo ajuda, né, do pessoal, deixei aqui um QR Code para a questão do termo de ciência da LGPD, que os clientes precisam entrar lá e dar o seu flagzinho, só que o André acabou me pontuando que ele está desativado, até depois o Ezequiel também colocou, eu já estou verificando junto com a equipe de contratos, tá, o que aconteceu, mas a gente se compromete a mandar para vocês, tá bom, gente? A gente tem aqui a lista, né, a gente dispara para vocês essa questão do QR Code certinho, tá? Eu fiz aqui vários testes também, não consegui, tá bom? Peço desculpa, tá? Mas os outros estão todos testadinhos, estão todos funcionando, tá bom? Só esse que eu ainda pedi ajuda para vocês, acabou que está desativado, tá? Mas a gente já está verificando. Obrigada. Bom, pessoal, então, agradeço, né, a minha participação, né, dentro desse evento, né, espero que a gente tenha trazido, né, diversas informações para vocês. E aqui está meu contato, né, então qualquer tipo de dúvida, né, pode me mandar um e-mail também, estou à disposição. Tá? Assim, né, como a apresentação, né, ela já está disponível, né, para que vocês possam fazer o download, verificar todas as informações aqui na seção documentos, né, então vocês conseguem já fazer o download tanto da parte que a Milena apresentou, como também dessa parte que eu trouxe para vocês, falando como está essa atuação dentro do Proteus, tá bom? O que mais, Milena? Acho que é isso, né? Tô vendo, acho que não tem mais perguntas, né? Mas como você falou, a gente está à disposição, né? Até o final da semana eu subo esse vídeo lá onde eu mostrei para vocês, tá? Para vocês poderem verificar futuramente. O material está aqui na ferramenta, tá? Agradeço, fiquem atentos aos próximos webinários que a gente vai ter, tá bom? Se inscreva. Foi um prazer. Obrigada, viu, Camila? Obrigado, Pedro, pela disposição e parceria de vocês, tá bom? Imagine, nós que agradecemos. E agradecemos também, né, todos vocês que participaram no dia de hoje com a gente na apresentação. Muito obrigada. Acho que é isso, gente. Até mais.